Em setembro de 2000, eu tive uma experiência interessante. Perdi uma carteira, não consegui achá-la de jeito nenhum. E começou a me dar um desespero. Revirei a casa, pedi para minha esposa me ajudar. Tinha que fazer uma viagem, sem a carteira não ia rolar. E a minha esposa falou assim, essa carteira não está aqui. Eu falei, olha, eu estava suspeitando, mas vindo de uma expert que nem você, eu não sei, aqui em São Paulo, lá no sul, quando a gente não acha as coisas, a gente chama a esposa da gente. Porque elas têm superpoderes. Não é sério, às vezes eu falo, Kelly, onde é que está a tesoura? Segunda gaveta de escrivania. Eu abro, não está. Ela diz, olha direito. Não está. Fecha. Quando ela vem, abre, pum, aparece a tesoura. Aí chamei minha esposa, ela revirou a casa comigo de alto a baixo que era um sobrado. Ela olhou para mim e falou, a carteira não está aqui. Falei, onde eu fui? Na igreja. Certeza que eu lembro de ter pego a carteira para sair. Fui na igreja, procurei banco onde sentei, gabinete, nada. Falei, onde fomos depois? Jantar na casa do fulano de tal. Acordei o irmão, falei, desculpe te acordar tão cedo. Eu estou desesperado, tentando achar minha carteira, porque sem ela não viajo, eu acho que eu esqueci ontem. Reviramos a casa dele, nada. Quando saiu o desespero foi aumentando, porque eu vi que ia perder a viagem. E eu falei, Deus, por favor, me mostra onde está essa carteira, me mostra. Mas me mostra, era assim, na melhor das hipóteses na minha cabeça, me dá uma ideia, me faz lembrar. E quando eu estou orando, me mostra. Eu tive uma visão, coisa que não costumo experimentar. Foi como se passasse uma tela de cinema, assim, na minha frente. Um filme estrelando eu mesmo. Como era o filme? Eu morava numa casa que ela era mais alta que o nível da rua e tinha uma escada que descia meio em S, assim, até a entrada da casa. Eu tinha parado o carro na entrada de pedestre, porque a garagem era pelo fundo, mas tinha chovido muito à tarde. Uma chuva que eu nunca vi, nem antes nem depois. Morei 9 anos naquela cidade, nunca tinha visto uma chuva como aquela. E chegou a hora de ir para a igreja, eu estou olhando para o carro que eu deixei lá na garagem e pensando como é que eu vou pular essa enxurrada. Então eu estou no alto da escada calculando quanto que eu tenho que correr para pular. E é como se a tomada da filmagem pegasse de baixo para cima. Eu estava vendo a roupa que eu estava usando quando fui para o culto, era uma noite muito fria, típica lá do sul, então eu estava com um sobretudo. E a carteira que eu usava na época não era dessas carteiras de bolso como hoje. A gente chamava de capanga, era um negócio, a carteira de couro grande, da época em que o finado talão de cheque a gente guardava ele aberto, pra vocês terem ideia do tamanho dela, enorme. E eu vi na visão aonde estava a carteira, eu coloquei no bolso externo do sobretudo. E eu percebi que na hora que eu estou calculando o que eu tenho que correr, e realmente descorrendo dou o pique, eu percebi que a hora que eu dei o pulo e fiz um movimento com a perna direita, ela bateu por dentro do sobretudo, e ela cuspiu, ejetou a carteira para o lado de fora. Na hora que ejetou, foi como se o filme desse um zoom na carteira saindo, e ela em câmera lenta. Para quem é da época do videocassete, quando entrava o slow motion, o som mudava, lembra? Porque mudava toda a alteração do... E aí eu vejo aquele carteirão na minha cabeça, na visão não tem som, mas na minha cabeça, na hora de contar, imagino. Eu vejo aquele carteirão em câmera lenta virando e caindo. Quando ele está assim, no meio do caminho, a visão sumiu. O que eu deduzi? Falei, tá na calçada lá em frente de casa. Orava numa rua pouco movimentada. Voltei correndo para casa, olhei a calçada toda, nada. Onde está essa carteira? Nada. Pensei, algum vizinho achou, jogou para dentro. Olhei o quintal, nada. Caixa de correio, nada. Aí me deu um desespero dobrado. Não era mais só perder a viagem. Falei, Deus, eu nunca tenho uma visão. Agora que pareceu que eu tive uma, não deu em nada. Mas aí eu lembrei que na visão, alguém deu pause e desligou antes de terminar, quando a carteira estava no ar. Eu falei para Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu quero ver o fim da visão. E, gente, voltou no pause, a carteira lá no alto. E alguém soltou o play com a câmera lenta de novo. E eu vi ela caindo. E dessa vez eu vi onde ela caiu. Dentro d'água, na enxurrada. Só quando ela entra na enxurrada, volta à velocidade normal e ela sai em disparada, levada pela água. O Espírito Santo falou comigo, acha o primeiro bueiro. A carteira é grande, ela está enroscada, ela não passou. Eu achei o primeiro bueiro, comecei a tirar galho de árvore, folha, tinha sido uma chuva forte. A carteira estava lá enroscada, eu achei o máximo. Na verdade, não achei só o máximo, eu fiquei quase metido. Ficava dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu fiquei empolgado com aquele negócio. Uns 3 meses e meio depois, foi menos de 4. Início do ano seguinte, janeiro de 2001, eu estava ministrando no Canadá. E depois de um culto abençoado, tivemos um mover gostoso do Espírito Santo. O assunto, à mesa, na hora do almoço, era o mover e a liderança do Espírito Santo. Um conta uma experiência, outro conta outra, outro conta outra. Naquele ambiente, todo mundo abrindo. Falei, gente,
Me aconteceu há pouquinho tempo agora, recente. Tá fresquinha essa. E contei a experiência da carteira, mas assim, com toda a dramatização possível, riqueza de detalhe. Eu lembro que todo mundo ficou assim, uau! E aquele uau para mim era, a sua ganhou da de todos nós. E quando eu estava achando que eu era o campeão, o pastor que tinha me convidado, pastor em uma igreja canadense, para um brasileiro, ele disse, foi boa, foi boa. Ao jeito que ele falou foi boa, eu falei, estou pressentindo que vem um mas. Ele falou, mas já viu uma melhor. Eu falei, não acredito que você vai querer ganhar de mim. Ele falou, na verdade, não vou ganhar nada. Ele falou, só fui a testemunha. Aí ele me pergunta, você conheceu o fulano de tal? Falou o nome de um pastor que foi da vanguarda do avivamento aqui no Brasil. Eu falei, conheci o velhinho, encontrei ele em muitos eventos por aí, aeroporto, rodoviária, igrejas. Ele falou, pois é, ele foi um instrumento de Deus para trazer o avivamento não só para minha família, né, mas para a nossa igreja. E ele falou, um dia encontrei ele, já morava no Canadá. Falei, pastor, o senhor roda o mundo todo. Quando estiver no Canadá, me procure, me avise, dê um cartão para ele. E ele falou para mim, honestamente, mais por educação do que imaginando que fosse acontecer depressa. 3 meses depois ele me liga e diz, Kiko, estou no Canadá, vou estar pregando perto da sua igreja, se você puder estar conosco, domingo de manhã em tal lugar. Ele falou, foi para o culto, foi uma bênção, o homem era muito usado por Deus. E depois fomos almoçar. Ele falou, se você conheceu o velhinho, sabe que ele era uma máquina de testemunho, porque ele vivia o sobrenatural o tempo todo. E ele está falando das coisas de Deus, ninguém quer levantar, o tempo está passando. De repente ele olha para os irmãos que o tinham trazido de Toronto e iam levá-lo de volta, 1 hora de distância, onde ele tinha um culto à noite. Falou, eu não vou segurar vocês a tarde toda porque eu estou sem pressa. Dá um endereço para ele. Aí virou para esse meu amigo e falou, você já morou em Toronto, não morou? Sim. Pega o endereço, você me leva para a igreja? Combinado, pastor. Ele falou, Luciano, o culto era às 6, era 1 hora de viagem, saía às 4, 5 horas eu já estava em Toronto, com 1 hora de antecedência. Naquela época não tinha GPS. Ele disse, peguei mais ou menos a coordenada, fui na direção, não achei. Perguntei, me mandaram no lugar, não era. Perguntei de novo, me mandaram em outro lugar, não era. Perguntei de novo, mandaram em outro lugar, não era. Mandaram em outro lugar, não era. Ele falou, daqui a pouco eu não só não tinha achado a igreja, como eu já não sabia nem mais aonde eu estava, o que dizer para onde eu devia ir. Ele disse, nós fomos tentando, mas deu 6 horas, que era o início do culto. Ele falou, a gente estava perdido, não sabia para onde ir nem como achar a igreja. Ele falou, o pastorzão, o velhinho, falou para mim, para o carro, encosta. Ele falou, enquanto eu estava esperando uma bronca da velha, no estilo da velha guarda, aquele homem fez uma oração simples, disse, Deus, o Senhor não me trouxe esse país para eu ficar perdido. O Senhor já me mostrou o que quer fazer no culto. O único que não me quer lá é o Satanás. Então ele diz, Espírito Santo, nós não temos mais tempo para ficar tentando. Então eu estou recorrendo diretamente ao Senhor. O Senhor conhece essa cidade melhor do que o homem que a planejou. Me guia até lá agora. E quando ele termina de orar, vira para o meu amigo e fala, liga o carro. Ele ligou, segue reto, vira para a direita, para a esquerda. Eu falei, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O alemão falava bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. E diz, nós andamos um pouco mais de 10 minutos, menos de 15. Paramos na frente de um prédio, sem placa nem movimento. E ele me disse, pode descer e perguntar, que é aqui que eu vou pregar. Meu amigo falou, vou descer e perguntar onde é o endereço, porque esse velho está surtado. Eu falei assim, nunca vi uma coisa dessa. Ele falou, quando eu volto para o carro, minhas pernas estão trêmulas. Nós estávamos na frente da igreja que ele ia pregar. Meu amigo disse, descobri depois que a placa e o movimento era toda por trás, mas o endereço teria nos levado ali na frente, numa época que não existia GPS. Aliás, isso dá um novo sentido à palavra GPS, guiado pelo Espírito. Agora, tem que forçar a entrada do S aí. Eu não sei te explicar o que aconteceu na hora que eu vi aquele testemunho. Honestamente, eu não consigo explicar. Mas bateu dentro de mim um desespero. Um desespero de conhecer melhor a Deus. Um desespero para conhecer melhor o Espírito Santo. Naquela hora eu mesmo pensei, falei, senhora, da carteira foi boa, mas a do velhinho foi top das galáxias. Eu pedi licença para o povo na mesa, falei, gente, me perdoe, dá licença. Eu levantei, fui para o quarto da casa onde eu estava hospedado. Eu lembro que eu caí de joelho, era um desespero, que assim a vontade era arrancar os cabelos. Tem coisa que com o tempo você aprende que não precisa antecipar, vai acontecer sozinho. Mas eu comecei a orar e chorar, e eu dizia, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Outro dia alguém falou, pastor, para o senhor é uma competição? Eu falei, com os outros não, com a minha mediocridade sim.
Aliás, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo no rio de Deus, eu lembro que Deus não faz acepção de pessoas. Eu digo, se tem para ele, tem para mim. Eu, quando era garoto, refrigerante era uma coisa que se dava uma vez por semana para os filhos. Falei isso nesse culto ou no outro, que eu estou perdido já. Não tinha falado isso antes. Eu lembro da época que a Coca Família era de 1 litro. E quando as coisas estavam boas, dava para tomar uma por semana. Quando não estava, era uma por mês. Quando aparecia o tal do refrigerante, mamãe ia servir nós os filhos, a gente colocava os copos. Numa época que nem dinheiro para copo tinha, era o que sobrava do requeijão. A gente colocava os copos um do lado do outro, eu sou do meio de 3 irmãos, e a gente ficava medindo. Não, põe mais para ele, põe mais um pouquinho aqui. Minha mãe tinha que fazer a divisão perfeita. E aquilo não era só o grito pelo refrigerante, é que a gente queria sentir que nenhum filho estava ficando para trás, sendo menos amado, preterindo em relação ao outro. Até hoje, quando eu vejo Deus encher o copo pastoreio, eu falo, quero mais aqui também. Porque se ele não tem filhos prediletos, então minha competição não é com o outro. Cada vez que eu vejo alguém que foi mais longe, ele me inspira. Eu falo, peraí, Deus tem mais para todos. Eu estou ali orando, chorando, dizendo, Deus, eu quero aprender, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero isso, eu quero. Enquanto eu estava orando, eu ouvi uma voz. Eu sei que foi Deus que falou comigo. Eu não sei se aquela voz foi interna ou externa, mas ela foi nítida e clara. Ela estava um pedaço de um texto bíblico, palavras de Jesus. Quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Eu parei assustado, com temor, quando eu vi aquela voz. E perguntei, Deus, é o Senhor falando? Se sim, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? E a voz respondeu, tem tudo a ver com o que você está orando. Mas a voz me disse, quem está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, são vocês. E disse, o que você está ouvindo hoje não é apenas para você. Aquela voz me disse, por onde eu te levar, pelo Brasil e as nações, eu quero que você ensine isso. Diga ao meu povo que enquanto eles não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito, no dia a dia, o testemunho interior, eles não têm direito de pedir por experiências maiores. Eu entendi que Deus estava falando comigo e com vocês tudo. Tipo, você quer algo maior? Aprenda a andar em fidelidade correspondendo menor. Porque muitas vezes você está no culto, algo te move, oferta, não oferta. Perdoa, não perdoa. Não fala assim que sua mulher fala do jeito que eu... Você não ouve ele nada, endurece o coração o tempo todo depois. Puxa, o Espírito Santo fala comigo, o Senhor não está me dando experiência. Eu fico imaginando o Espírito Santo dizer, o quê? Como é que é? E naquele dia o Senhor falou, oriente as pessoas a corresponderem com fidelidade a esses testemunhos. Muitas vezes eu tomo decisões, parece estranhas demais para a gente que está à minha volta, por causa de pequenos impulsos e testemunhos que eu tenho no meu espírito. Agora mesmo estava pregando com a minha esposa no Canadá. A igreja que me levou começou a me pedir que eu mandasse os valores das passagens que eu mesmo tinha comprado para eles reembolsarem. Mas toda vez que falava de mandar, eu não conseguia mandar aquele e-mail. Eu tinha um desconforto dentro de mim. É como se a luz vermelha do sinal acendesse. Algo me dizia, tá errado, não manda, não manda. E o pastor começou a cobrar, falou, cara, eu já estou te pedindo faz tempo. Eu falei, amigo, vamos ter uma conversa? Eu não estou à vontade de mandar isso. Ele falou, por que não? Eu falei, não sei te explicar. Eu falei, você me fez um convite para ir pregar na sua igreja no fim de semana. Eu decidi ficar 12 dias, fazer uma turnê num monte de cidades. Ele falou, Luciano, para mim vai custar a mesma coisa trazer você para o meu evento, mandar de volta, ou você ficar mais abençoando meu país, não muda meu custo, não muda o que eu me organizei. Aliás, saber que você ainda vai ficar e abençoar outras igrejas, me deixa mais empolgado, não tem nada de errado com isso. Ele falou, nós conversamos sobre isso, você me avisou, você não está fazendo nada que eu não saiba. Está tudo certo. Eu falei, cara, mas eu estou desconfortável. Ele falou, olha, pelo menos tais e tais igrejas que eu já sei onde você vai, eu não quero que você cobre. Eles estão começando. Eu prefiro que nossa igreja está estruturada, que abençoe a deles. Falei, eu não sei o que eu vou fazer, só seja paciente, espera eu chegar aí. Quando chegamos, ele falou, e aí, o que vamos fazer com as passagens? Eu falei, honestamente, não sei. Eu continuo desconfortável. Ele falou, então vá falar com Deus, porque comigo você não tem um problema. E eu fui orar, falei, e aí, Deus? O que está me parando quando eu vou mandar esse e-mail? O Senhor me disse, você não vai deixar ele reembolsar nada. Falei, como é que é? Ele falou, você vai ofertar as passagens. Falei, como é que é? Falei, eu não estou a passeio.
Se eu quisesse passear, não estava aqui com -9, nevasca, eu estava em outro lugar mais interessante. Tua palavra diz que ninguém vai à guerra à própria culpa. Enquanto sua mente está lutando contra aquilo, você sabe que não é a sua mente que quer pagar aquilo. E naquela hora eu lembrava daquele pastor dizendo: quando seu coração te levar na direção que sua mente não quer ir, pensa, não há motivo para você ser arrastado em algo tão irracional. Eu parei e falei: tá certo, eu não preciso discutir, eu não preciso entender, eu só preciso confiar que o Senhor é que sabe das coisas. E tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é o melhor, ponto final, está decidido, estão ofertadas as passagens. Ninguém paga nada, e quer saber, ninguém paga nem as passagens internas. Pronto. Quando eu falei pronto, já me parecia quando o adulto está lidando com a criança fazendo um teste. O Senhor disse: está ofertado. Eu falei: está ofertado e não tem volta. Ele diz: então agora deixa eu te dizer o que acontece depois. Hoje à noite, alguém que estará no evento, mas não é da igreja, do pastor que te convidou, vai te dar uma oferta muito maior do que a que você fez. E quando isso acontecer, você apenas se lembre que você nunca perde nada seguindo minha direção. Só que o culto terminou e ninguém me procurou, ninguém falou comigo. Eu cheguei no hotel, falei: meu amor, acho que eu estou ficando louco. Ela falou: por quê? Falei: eu achei que eu ouvi Deus para uma coisa, ele me falou outra, mas a outra coisa não aconteceu. Se a outra coisa não aconteceu, será que ele falou? Ela falou: o quê? Eu falei: Deus me disse que alguém ia me dar uma oferta hoje. E nós já voltamos para o hotel, não aconteceu. Ela falou: alguém pediu para eu te entregar algo, eu esqueci. Pensa no envelope, cheio de dólar. Mas pensa no envelope. E ela explicou tudo que a pessoa testemunhou que fez e por que fez. Eu falei: te entregar isso hoje? Ela falou: sim. Eu falei: como que você esquece isso?